Você acredita em experiências de quase morte? Aos 6 anos, quase me afoguei em um lago em Wisconsin e o que vivi mudou minha vida para sempre. Quer saber como me senti ao flutuar entre a vida e a morte e como isso moldou meu propósito de vida? Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque vou compartilhar todos os detalhes dessa experiência incrível. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias impactantes. A maneira mais marcante de recordar esse episódio é lembrar que eu tinha apenas 6 anos quando quase me afoguei em um lago pitoresco em Wisconsin. Embora agora eu tenha alcançado a idade de 70 anos, essa memória persiste em minha mente com uma clareza impressionante, como se o incidente tivesse ocorrido ontem. O pavor e o desespero daquele momento se impregnaram em minha memória, criando uma lembrança indelével. Durante décadas, carreguei essa experiência traumática dentro de mim, hesitando em compartilhá-la com qualquer pessoa. O medo e a vergonha me impediram de contar a alguém sobre o incidente, temendo que pudessem subestimar a gravidade do que vivi ou até mesmo me julgar de alguma forma. Cada detalhe, desde a sensação gelada da água até a dificuldade de respirar, é uma parte vívida de minha memória. Esse episódio me moldou de maneiras que muitas vezes preferi não admitir. A experiência de quase afogamento tornou-se um segredo bem guardado, uma sombra que pairava sobre minhas lembranças de infância. Mesmo hoje, relatar essa história evoca emoções profundas e complexas, uma mistura de alívio por ter sobrevivido e angústia pelo trauma vivido. Eu era o mais velho de 4 filhos, em uma família vibrante e unida. Nossa mãe, uma jovem dona de casa dedicada, se desdobrava para cuidar de nós e manter o lar sempre acolhedor. Ela desempenhava suas responsabilidades com uma ternura e uma eficiência que admirávamos profundamente. Meu pai, também bastante jovem na época, era um veterano orgulhoso da Marinha dos Estados Unidos. Sua experiência militar lhe conferia uma disciplina e uma força de caráter notáveis. Após deixar a Marinha, ele encontrou seu caminho como mecânico de automóveis, utilizando suas habilidades para sustentar nossa família. Além disso, meu pai dedicava parte de seu tempo e energia combatendo incêndios florestais no norte de Wisconsin, uma tarefa perigosa que exigia coragem e determinação. Essa dupla jornada de trabalho demonstrava seu compromisso em nos prover segurança e conforto, apesar dos desafios que enfrentava diariamente. Cada um de nós, filhos, tinha uma profunda admiração por ele, reconhecendo o sacrifício e a dedicação necessários para equilibrar essas responsabilidades exigentes. A presença resiliente e o espírito protetor de meu pai eram pilares fundamentais em nossa família, inspirando-nos a enfrentar nossas próprias dificuldades com bravura e perseverança. Alguns anos antes desse incidente no lago, meu pai viveu uma experiência trágica que o marcou profundamente. Uma garotinha havia caído em um barril de água do outro lado da estrada, em frente à nossa casa. Demonstrando a coragem e o instinto protetor que lhe eram característicos, ele correu para tentar salvá-la. Utilizando as técnicas de salvamento que havia aprendido durante seu tempo na Marinha, ele fez todo o possível para resgatar a menina. Infelizmente, apesar de todos os seus esforços e de sua habilidade, ele não conseguiu salvá-la. Essa tragédia o assombrou por anos, deixando uma marca indelével em seu espírito. A memória daquela perda dolorosa o acompanhava constantemente, intensificando sua sensação de impotência e fracasso. Quando, anos depois, ele não conseguiu me encontrar nas águas turvas do lago naquele dia fatídico, o desespero tomou conta dele de forma ainda mais intensa. A lembrança da garotinha, que não pôde salvar, voltou com força total, alimentando seu pânico e seu medo de reviver outra tragédia semelhante. Esses eventos moldaram profundamente a percepção de meu pai sobre sua própria capacidade de proteger e salvar aqueles que amava. Sua determinação em nos manter seguros e sua constante vigilância eram, sem dúvida, influenciadas por essas experiências dolorosas que, embora trágicas, revelavam a profundidade de seu amor e compromisso
para com sua família. Numa tarde ensolarada de verão, em algum momento entre 1959 e 1960, meus pais decidiram nos levar, eu e meus 3 irmãos, todos com 6 anos ou menos, para nadar no lago. Era um dia típico de verão, cheio de risos e brincadeiras, e o ambiente estava repleto de alegria e expectativa. Havia várias crianças mais velhas correndo pelo longo pier e com grande entusiasmo pulando na água. Sendo uma criança cheia de energia e curiosidade, não resisti à tentação de seguir os mais velhos. Corri pelo pier com a mesma animação contagiante e, sem hesitar por um segundo, saltei no lago. Meu pai, observando atentamente os movimentos ao nosso redor, contou mais tarde que ele me viu correr pelo pier e pular na água, meu pequeno corpo desaparecendo rapidamente sob a superfície. Esse momento, que parecia inicialmente ser apenas uma brincadeira infantil, logo se transformou em um episódio de desespero e pânico para minha família. A visão de seu filho desaparecendo nas águas turvas trouxe à tona todas as suas memórias dolorosas e a sua incessante necessidade de proteger. A tarde, que começou com risos despreocupados, tornou-se uma lembrança inesquecível, marcada por um misto de medo, ação rápida e, felizmente, resgate. Ainda me recordo vividamente da sensação naquele momento. A água estava um pouco morna, mas extremamente turva. Mais importante ainda, era tão profunda que eu não conseguia alcançar o fundo com os pés. A percepção de estar flutuando, incapaz de encontrar apoio sólido, encheu-me de pânico imediato. Meu coração disparou enquanto eu lutava para manter a calma na água escura e em movimento. Enquanto eu lutava para manter minha cabeça fora d'água, os sons ao meu redor tornaram-se abafados e um sentimento de impotência começou a se instalar. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz foi engolida pela vastidão do lago. Meus pequenos braços agitavam-se desesperadamente, tentando encontrar algo para me segurar, mas só havia água em todas as direções. Cada vez mais exausto, senti a água fria penetrar em minhas roupas. Justo quando minhas forças estavam se esgotando, senti uma mão forte me agarrar e me puxar para fora da água. Era meu pai. O alívio que senti foi esmagador, e eu me agarrei a ele com força enquanto ele me levava de volta à margem. Ele estava me procurando freneticamente, movido pela memória da garotinha que não conseguiu salvar e pela determinação de não perder outro filho. Olhando para trás agora, percebo como fui sortudo naquele dia. As ações rápidas do meu pai salvaram minha vida e a experiência, embora aterrorizante, ficou comigo todos esses anos. É um lembrete de como a vida é preciosa e frágil e de como um único momento pode mudar tudo. Eu comecei a afundar porque não sabia nadar. Lembro que não estava com medo e não lutei nem me debati enquanto afundava de cabeça para baixo até o fundo do lago. Sentia grandes bolhas saindo da minha boca e as via subindo até a superfície. Meus sentimentos eram muito calmos e tranquilos. Depois do que eu pensei ser um curto período, estava acima do meu corpo. Eu podia me ver de cabeça para baixo, com as pernas dobradas nos joelhos. Lembro distintamente de ver um maiô de uma peça laranja com manchas amarelas. Hoje eu descreveria as manchas como uma estampa de animal. Flutuei rapidamente por um túnel que parecia subir em direção a uma luz. Eu não era um ser solidamente formado nesse ponto. No final do túnel, tudo estava brilhantemente iluminado. Havia tanta vegetação verde e era absolutamente lindo. À minha direita, havia um ser ou entidade de luz extremamente brilhante. Era muito maior do que eu. Hoje, eu chamaria esse ser de Jesus Cristo. Naquela época, o ser era bondoso e amoroso e parecia me conhecer. Eu estava muito feliz. O ser direcionou sua atenção para o meu rosto. Não lembro de nenhuma fala vocal, mas me foi feito entender que eu não podia ficar naquele lugar. Fui informado de que tinha que voltar. Lembro que não queria voltar. Perguntei se ele tinha certeza de que eu precisava voltar e a resposta foi sim. Não lembro do processo de voltar ao lago. Eu me via ainda imóvel de cabeça para baixo na água. Eu também vi meu pai mergulhando e entrando na água para me encontrar. Ele parecia desesperado. De repente,
Vi os braços dele descendo na água, suas mãos procurando. Vi suas mãos encontrarem meus tornozelos e agarrá-los firmemente. No momento em que ele agarrou meus tornozelos e começou a puxar para cima, senti como se fosse sugado de volta para o meu corpo. Foi miserável. Minha próxima memória foi de estar deitado de bruços na grama, com o rosto para baixo e virado de lado. Meu pai estava pressionando minhas costas e depois puxando meus braços dobrados para cima. Então, ele repetiu o processo. Lembro-me de uma grande quantidade de água suja, quente e mal cheirosa, saindo da minha boca e infiltrando-se na grama. A água tinha um gosto horrível, como limo de peixe e vermes. Mais tarde, eu a chamei de água de sapo. Durante os esforços de resgate do meu pai, eu não estava totalmente consciente do que estava ao meu redor, mas lembro que não gostava dele empurrando minhas costas e depois puxando meus braços para cima. Água horrível saía da minha boca e depois do meu nariz. Dói como quando os seios nasais estão realmente entupidos. Eu realmente desejava poder ter ficado onde estava, mas fui informado de que tinha que voltar. Acreditei que meu pai não iria parar seus esforços de resgate. Também acredito que quando recuperei a consciência, chorei bastante. Não me lembro do resto daquele tempo no lago. Achei que tudo seguiu como um dia normal no lago. Minha mãe estava cuidando das crianças pequenas na grama. Não sei o que fiz além de me sentir muito cansado e arrependido. Não lembro de ter visto meu pai depois que revivi. Isso não significa que ele foi embora. Eu só não me lembro dele. Não lembro de estar com frio ou de querer ir para casa. Lembro-me de ter muitas perguntas sobre o que havia acontecido. Não contei a ninguém sobre o que experimentei. Tinha medo de contar a alguém. Eu me perguntava por que fui mandado de volta. Me sentia mal pelo meu pai, que estava tão assustado. Sentia-me culpado por ter corrido e pulado na água. Lembro-me de ficar chocado ao perceber quão profunda era a água. O processo de afogamento não foi assustador para mim. Foi em câmera lenta e pareceu para o meu eu de 6 anos inevitável. Eu estava deixando acontecer e me observando de fora do meu corpo. Pensei sobre esse evento muitas vezes nos 40 e poucos anos seguintes e não contei a ninguém. Então, nos meus 50 anos, enquanto estava comendo em um restaurante com meu pai e minha filha adulta, perguntei ao meu pai o que ele viu e como se sentiu quando eu pulei no lago e não voltei à superfície. Finalmente contei a ele e à minha filha o que eu havia experimentado. Não sei se eles acreditaram na minha história. Meu pai disse que continuou mergulhando na água turva e me procurando. Ele estava apavorado. Finalmente, encontrou minhas pernas e me puxou para fora da água pelos tornozelos. Eu estava sem vida. Ao longo de todos esses anos, tenho tentado cumprir o propósito que tenho na vida. Fui mandado de volta de um lugar de felicidade por um motivo. No entanto, eu não tinha certeza de qual era esse propósito. Tenho me preocupado que possa falhar em cumprir meu propósito. Acredito que meu propósito na vida é relevante e acredito que é para o bem maior. Esse sentimento de que devo garantir que cumpro essa tarefa tem sido algo pelo qual passei muito tempo buscando, me esforçando, me preocupando e realmente querendo cumprir em meu tempo na Terra. Eu era uma criança séria e analítica que mascarava alguns desses sentimentos fazendo piadas e usando meu humor. Como adulta, consigo contar histórias hilariantes e manter a família e os amigos rindo. Sempre fui uma mulher inteligente que teve sucesso nos empregos que tive. Os empregos nunca pareceram o foco principal do meu ser. Eu queria entender completamente as coisas. Sempre tentei considerar o impacto de minhas ações nos outros. Sempre quis saber o quadro geral. Agora, aos 70 anos, estou começando a notar minhas limitações físicas e intelectuais. Espero que tenha seguido um caminho verdadeiro e ajudado os outros ao longo do caminho. Eu me pergunto se tive um impacto positivo e se fiz o que deveria fazer. Isso é o mais honesto que posso descrever minhas experiências de quase morte e minhas dúvidas pessoais. Isso é tudo para a experiência de hoje. Como sempre, me avisem o que acharam na seção de comentários abaixo. Até a próxima vez, fiquem seguros e continuem abençoados.